Queridos irmãos, a paz do Senhor. Tome a sua Bíblia, por gentileza, sentado como está. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Queridos, a minha palavra é de gratidão a Deus. Está na Maranata uma vez mais. A Ele honra, glória e louvor. Gratidão aos pastores Maranata, pastor Roberto Ruiz, profeta, pastora Viviane, pastor Leandro, pastor Adriano, Deus abençoe. Maicon, sua esposa, Deus abençoe, amigos, a internet que nos ouve. Que Deus ainda te alcance um pouco mais ainda essa noite. Ezequiel, capítulo 47, verso de número 1, nos diz assim: em seguida, ele me levou novamente à porta da casa ou do templo, e eis que as águas surgiram por debaixo da soleira ou dos lineares da casa em direção a leste. Para a frente da casa que ficava a direção leste, as águas desciam de baixo e corriam pelo lado direito da casa ao lado sul do altar. Ele me levou para fora pelo caminho do portão em direção ao norte e me conduziu pelo um caminho de fora até o portão exterior pelo caminho. Olha a direção ao norte, e eis que ali corria uma água, ou as águas, do lado direito. Então um homem que tinha um cordel em sua mão, me direcionou ao lado norte, mediu 1000 côvados, e me levou pelas águas, e essas águas me davam nos tornozelos. Amém. Queridos, de tudo que aconteceu aqui hoje, profecias, manifestação, curas, libertação, palavra pastoral da pastora Viviane, eu ainda estava direcionado, firme. Esse texto está no meu coração, livro profético, o livro do profeta Ezequiel, um livro do cativeiro babilônico. Ezequiel entra dentro do cativo babilônico, ainda moço, 25 anos, 26, e quando Deus o chama de frente do rio Quebar, ele mesmo testifica dizendo: ao 30º ano, eu tive visões de Deus. Ezequiel é o livro das visões que é revelado diante de um rio chamado Quebar. Entre todas as visões, sendo ela uma das mais manifestadas, que é o vale de ossos secos, Ezequiel 37, nós chegamos em Ezequiel 47. Ezequiel 47, Deus leva o profeta a um nível diferenciado. O próprio Deus, através de um homem que ele diz, o homem do cordel, em outras traduções ele diz, o maravilhoso, caminhava com ele em volta do templo, um templo do Deus, um templo que estava elevado na visão de Ezequiel, e anda em volta norte, sul, leste, oeste, direita, esquerda, e ele diz que estava andando pelo lado exterior até chegar na porta do templo. E na porta do templo ele dizia: as águas saíam por debaixo da soleira. O interessante é que a divisão templária é Santíssimo, Santo e Átrio. Quando nós entramos nessa divisão, nós vemos que o homem, depois do pecado, é lançado ao átrio. E não tem como ser revelado as coisas do Santíssimo lá, pois tudo estava encoberto à humanidade. Se Apocalipse capítulo 22, João, pudesse gritar quase 700 anos depois, para um profeta por nome de Ezequiel, dizendo: eu sei aonde começa o rio que sai por debaixo da soleira. Apocalipse capítulo 22 e verso 1 diz: existe um rio que sai debaixo do trono de Deus e do Cordeiro. Esse rio que Ezequiel está vendo
Ele está saindo do Santíssimo, atravessando o Santo e rasgando até chegar no átrio, para que o homem entenda que Deus sempre teve vontade de se conectar com Ele. Alguém precisava trazer a água da vida à humanidade. Então nós vemos que o próprio Paulo diz que ele se desfez da sua glória, sai do átrio, do Santíssimo, passa o santo e entra no átrio, e ele mesmo testifica, João 7,37: quem tem sede, venha a mim, porque eu sou a água da vida. Quem crê, dentro de vós fluirão fontes como de água viva. A vontade de Deus sempre foi trazer um novo tempo ao homem que estava perdido. O mais interessante é que o homem que está com um cordel mede 1000 côvados dentro desta água e o chama para entrar. Preste atenção. Quando ele entra no vale de ossos, ele diz: e eu fui levado, pastor Leandro. Mas quando é para entrar no rio da água da vida, ele diz: e me chamou. Porque tem lugares, pastor Roberto, que Deus te leva sem você querer ir. Mas para mudança de vida, Deus só mede e te convida a entrar. Porque decisão de mudança depende de você. Decisão de viver um novo tempo depende de você aqui hoje. Deixa eu só perguntar, aproveitando tem alguém que veio para viver dessa água da vida aqui hoje? Dá uma olhada de profeta para alguém, dedo indicador, pelo menos 3, diga para ele: se prepare para viver essa água que vai transformar. Ei, som. Escute que eu vou aproveitar. Eu disse que a Maranata eu rolo. Eu já falei isso no outro culto. E se for para ir embora desse jeito eu vou. Mas escute. A primeira água que ele entra, ele diz: e me dá pelos tornozelos. Escute uma coisa, escute isso. Não quiser dar glória, só escute. Se você convidar uma criança e lhe mostrar uma água, preste atenção na reação dela. Ela fica impactada em ver a água. Mas quando ela entra, ela se esbalda. Você já tentou tirar uma criança de uma água quando ela acabou de entrar? O que Deus quer nos trazer é dizer: entra, mas aprecia o que eu tenho para fazer hoje, esse mês na sua vida. Entra. O começo para quem está morto, o começo para quem nunca bebeu da água da vida é fantástico. Porque a água da vida entra dentro de um corpo que estava morto e traz uma vida tão alegre que ninguém para esse alguém. Quando alguém quer lhe dar uma palavra negativa, ele diz: está repreendido. Quando alguém diz não vai dar certo, ele diz: está amarrado. Porque ele está no calcanhar, acreditando no que está acontecendo nessa água que foi medida pelo homem do cordel. Quando você vê um profeta na casa dizendo: entra, pula, faz, e alguém não entende. Mas quando entra e participa da água, começa a entender o que Deus faz na casa. Ei, escuta esse negócio. No tornozelo, o momento do início de viver esse algo novo é fantástico. Só que não é só alegria, pastor Roberto. Não é só alegria. Deus quer nos impactar para nos levar a um nível maior. A diferença é que pessoas se alegram tanto e não conseguem mais viver um outro nível, porque está feliz pelo nível que está.
Mas a maior dificuldade, ele quer desistir, porque ele entrou no tornozelo e disse: era tão bom aqui, para que sair daqui? Mas quando ele se acostumou com o tornozelo, ele mede mais 1000 e o convida novamente, dizendo: pouco mais fundo. A Bíblia diz que ele entra e dá pelos joelhos. Pastor, joelho fala de intercessão, de oração, de consagração, de tudo. Humanamente falando, joelhos é o lugar da força do corpo humano. Primeiro Deus te dá vida, depois Deus te leva em um lugar para aprender a sustentar tudo aquilo que Ele vai te entregar. Meu Deus. De novo. Primeiro Deus te dá. Irmão, nunca vi alguém que entra num templo e não recebe uma profecia. Fique em paz, porque eu vou trabalhar. A diferença é essa água. A diferença é aqui, ó. Se eu vou suportar e entender o que Deus tem. A vontade de Deus não é que você só pule e dá risada. A vontade de Deus é que quando você chegue nos joelhos, alguém te olha e diz: desista. Você diz: não dá mais. Deus me trouxe a um nível que eu vou entender que eu preciso suportar para entrar em um nível maior daquilo que Deus quer me dar. Eu vim profetizar para alguém: não dá mais para sair da água, meu filho. Deus te colocou aqui para te dizer: suporte, fica firme, porque eu ainda sou o teu Deus. Aqui, ó. Força. Eu encerro. Aí ele mede mais 1000. Pastor Anderson, eu ouvi essa mensagem em tempos da igreja, mas isso aqui é revelação, meu irmão. E me deu pelos lombos. O lombo fala de maturidade. Pastor, nós precisamos ser maduros? Sim. Precisamos alcançar um nível espiritual? Sim. A diferença é que a minha geração, pastor, eu vou falar, pastor, estou na live. A minha geração alcançou um nível da maturidade que eles esqueceram todos os caminhos que eles andaram pela água. E aqui em cima alguém diz: para que tudo isso? Não é necessário. Para que monte? Você tem um travesseirinho gostoso para você colocar os joelhos. Para que 7 dias? Para que unção? Para que glória? Para que línguas estranhas? É por isso que Deus nos leva no nível da água, para que quando eu atingir a maturidade, eu nunca esqueça dos calcanhares. De um dia que eu carreguei uma caixa de som, ainda sendo cooperador, e o pastor disse: leva, terninho novo. O pastor disse: você vai pregar, Anderson? Eu disse: estou indo para o congresso. Ele disse: não, carrega a caixa. Eu estou carregando caixa, eu estou levando caixa no meio da favela. Ninguém está acreditando em mim, pastora Viviane. Eu coloquei a caixa, tinha 3 pessoas no banco. O pastor olhou para mim e disse: prega, meu filho. Eu fiquei desanimado. O pastor diz: aqui é o começo, porque um dia você prega as nações, mas nunca esqueça da água que você pisou, meu filho, e de tudo que Deus te fez. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: não mude, não mude, não mude, não mude, não mude. Quem você é? Pode adorar ou não? Abra-se Pode adorar ou não? portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Abram-se, ó portais eternos, para que entre o Rei. Vamos orar, vamos orar. Vou passar para o profeta, eu não sou o dono da casa não, irmão. Vamos orar, fica de pé. Pai, por que eu vejo níveis aqui hoje? Não só aqui, mas na internet, Senhor. Os níveis que o Senhor está medindo, que pessoas possam ser tocadas, que alguém saia daqui para viver uma virada de chave, uma virada de nível, e que o teu nome venha a ser glorificado. Você pode adorar, você pode dizer glória, você pode aplaudir ao Senhor Jesus, porque Ele é bom.